aquele roupão, que atrapalhavam a caminhada deles, atrapalhavam algumas coisas que eles iam fazer. Figurativamente aqui, é livrar-se de algo desnecessário. Despir-se aqui, como nós vamos ver, despojar é despir-se, é livrar, é tirar algo que está atrapalhando, é tirar as vestes sujas do pecado, é nós pararmos de andar por caminhos pecaminosos. Nós vamos ver que não há como a palavra de Deus ser plantada e ter desenvolvimento em terreno onde ainda há muito pecado escondido, onde há pecado não tratado. Esse despojar, então, aqui é uma ordem para nós. Nós precisamos fazer isso pela graça de Deus, é verdade. Mas nós precisamos fazer isso. Tirar tudo aquilo que é desnecessário. Isso é resultado daqueles que foram regenerados. Todos nós que nascemos de novo, nós temos esse dever. De diante de Deus, nos despojar, nos livrar dessas coisas sujas que atrapalham o nosso crescimento. Se os irmãos abriram aí Efésios 4, 22... Efésios 4, 22. É um texto que fala também nesse sentido, dizendo que despojar é uma ação que acontece naqueles que foram alcançados por Deus. Diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A mesma palavra, despojar, tirar aquelas vestes, aqueles hábitos pecaminosos, aquelas velhas paixões, aqueles velhos costumes. Também no verso 25 diz a mesma coisa, nesse mesmo sentido. Por isso, deixando a mentira, livrando-se da mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Então, despojar é uma coisa que não cabe. É você livrar de coisas que não são mais compatíveis com aqueles que nasceram de novo. Colossenses 3:8 é outro texto que eu queria que os irmãos abrissem. Mesmo texto, são os resultados da nossa união com Cristo glorificado e os vícios que devem ser abandonados. Esse texto está falando, Colossenses 3:8. Agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. É o mesmo texto. Não é compatível com o cristão essas atitudes. Nós precisamos nos arrepender, abandonar esses pecados. E isso é a primeira atitude que Pedro coloca. O primeiro dever nosso é despojar. É como se Pedro estivesse falando, joguem essas coisas fora com indignação, nunca mais vão atrás delas. Essas coisas fazem mal para vocês. Como se Pedro estivesse olhando-nos com uma roupa totalmente suja, mal cheirosa, podre. Falou assim, tira isso de cima de você, não anda mais com isso, não vai mais atrás disso. Tiago 1:21 usa a mesma expressão quando ele fala que nós precisamos, Tiago 1:21. Vamos ler, ele usa essa mesma expressão com relação a nós acolhermos a palavra de Deus. Assim diz o texto, Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que Tiago está falando? Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A primeira, para a palavra, para nós acolhermos a palavra de Deus no coração, nós precisamos livrar-nos de toda impureza e de toda maldade que há em nosso coração. Como que fazemos isso? Confissão de pecados, uma vida de intimidade com Deus. Não podemos querer acolher a palavra com um coração ainda cheio de maldade, cheio de pecados não tratados. A palavra de Deus não germina. Nós conhecemos a palavra do semeador, parábola do semeador. Então, a primeira coisa que Pedro está falando é para nós despojarmos, para nós livrarmos de coisas que impedem o crescimento espiritual. Mas que coisas seriam essas? Então, Pedro aponta alguns itens, alguns pecados que eu queria trabalhar um pouco, cada um com os irmãos. Pedro listou aqui, e nós vamos atentar para a palavra toda. Ele diz, despojando-vos, portanto, de toda. E a primeira requisito que Pedro diz para nós despojarmos, para nós livrarmos, é de toda a maldade.
Meus irmãos, se Pedro está falando para irmãos cristãos que tinham sido regenerados para livrar-se de toda a maldade, nós também precisamos atentar para isso, nós que já somos cristãos. O que seria livrar-se de toda maldade? No original, isso quer dizer de toda depravação, de todos os vícios. No sentido geral, é toda forma de prática má, de atividade degradante aos olhos de Deus. Agir assim é característica de quem não conhece a Deus. Olha só o que diz Romanos 1:29. Agir com maldade, agir de acordo com um coração ainda cheio de ódio, de maldade, no sentido geral, de um coração depravado, é característica daqueles que não conhecem a Deus. Romanos 1:29, Paulo diz assim, no 28 ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Paulo está descrevendo essa maldade em coração daqueles que recusaram o Senhor. Efésios 4:31. É importante nós lermos esse texto para ver o que a palavra de Deus diz. Efésios 4:31 também é outro texto que diz assim: antes, Paulo vinha falando aqui com exortações à santidade. Ele está falando para nós abandonarmos a mentira, para nós irarmos e não pecarmos. Aquele que furtava, não furte mais, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não entristeçais o Espírito, longe de vós toda amargura. E agora ele fala, no verso 31, ele fala, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, toda maldade. Longe de vós isso. Livrem-se disso. Isso é comportamento daqueles que não conhecem a Deus. Quem teve um coração regenerado não pode cultivar essa maldade no coração, essa malícia. E também Colossenses 3:8, que nós já lemos, diz a mesma coisa. E na carta de Tito, vou ler aqui para os irmãos, Tito, capítulo 3, verso 3, está falando da graça salvadora, o que ela fez em nós. Pois nós também, outróramos, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Tito que está falando, essa carta está falando da velha natureza, que nós éramos assim, mas agora não podemos mais cultivar isso em nosso coração. E em sentido restrito, essa maldade, essa malícia é uma raiva no coração, é cultivar um ressentimento, uma raiva, querer praticar, querer prejudicar o outro. É você agir com maldade, com palavras maldosas, com atitudes maldosas, você agir com o propósito de machucar a pessoa. Isso pode acontecer dentro do casamento, relacionamento pais e filhos, e muito dentro da igreja, em nosso relacionamento. Nós agimos com maldade, as nossas atitudes serem atitudes maliciosas. Uma coisa que leva a essa atitude maldosa, meus irmãos, é quando nós não perdoamos. Quando o nosso coração não perdoa, nós estamos agindo com maldade uns com os outros, porque nós não estamos amando como deveríamos amar. A falta de perdão leva a nós agirmos com maldade, com o cônjuge, com os filhos e com os irmãos. Maldade não é só você pegar uma arma, atirar alguém e você fazer uma maldade física. Isso também é. Mas quando nós não perdoamos, quando nós agimos com indiferença, quando nós vingamos, é agindo com maldade. Isso não é mais condizente com o coração que foi regenerado. Todos nós precisamos lutar contra isso. Precisamos despojar dessa maldade, livrar-nos dela pela confissão. Provérbios 28:13 diz que nós precisamos confessar, arrepender e abandonar. Reconhecer, Senhor, eu estou agindo com maldade nos meus relacionamentos, em casa, com meu cônjuge, com os filhos, na igreja, onde for. Eu não quero, isso não é mais compatível com o coração que foi regenerado, eu preciso livrar disso. Isso impede o nosso crescimento. Nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram. Aquele agir com maldade, aquele coração com vingança, aquela coisa daqueles que não amam, que não foram perdoados por Cristo.
nós temos razões de sobra para amarmos, perdoarmos e sermos bondosos, como Deus é conosco. Esse é o primeiro empecilho do nosso crescimento, que nós devemos livrar-nos, despojar-nos de toda a maldade em confissão, em arrependimento genuíno. A segunda coisa que nós precisamos despojar, livrar, é de todo dolo, de todo engano. Isso atrapalha o nosso crescimento. Aqui pode ser enquadrado bajulação, falsidades, fingimentos. Fala de traição. Nós precisamos livrar de tudo que é enganoso, tudo que é falso, tudo que seduz. A sedução é você tirar alguém do caminho. Quando você é seduzido, você está sendo tirado do caminho. Isso é engano. Precisamos livrar-nos de tudo isso. Tudo que não é verdadeiro, tudo que não é sincero, a palavra diz que não deve culpar nem os nossos pensamentos. Filipenses 4:8 fala isso. Nem os nossos pensamentos, porque se ocupar os nossos pensamentos, vão tomar conta das nossas ações. Por isso que os nossos pensamentos precisam ser também transformados e santificados. Precisamos aprender a pensar nas coisas do alto, a levar o nosso pensamento todo cativo à palavra de Deus, que nem Paulo diz em 2 Coríntios 10:5. Filipenses 4:8 fala isso. Salmo 34:13. Salmo 34, verso 13, também diz essa verdade. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Não é compatível com o coração regenerado o hábito de falar dolosamente, de agir com engano com o irmão. 1 Pedro 3,10, aí pertinho de onde nós estávamos. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Olha só como a palavra de Deus nos adverte que isso é um perigo, um pecado muito grande, talvez muito comum em nossa vida. O falar dolosamente, não nos livrarmos do engano. Romanos 1:29, nós já lemos também que fala sobre isso. O dolo e a hipocrisia, que nós vamos ver o próximo, são meio parecidos. Pelo dolo, uma pessoa é lesada, prejudicada. Pela hipocrisia, ela é enganada. O dolo é quando nós lesamos alguém com a falsidade, com um engano, um comportamento enganoso, umas palavras enganosas. Nós precisamos despir disso também e nos livrar, porque isso impede o nosso crescimento espiritual. A terceira coisa é livrar-nos de toda hipocrisia, meus irmãos. Pedro coloca isso aí no capítulo 2 também. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo e de hipocrisias. Hipocrisias, o que seria? É um fingimento. É uma exibição externa e superficial de uma realidade que não existe lá dentro. Hipocrisia é quando os hipócritas, é quando aqueles atores iam para o teatro antigamente, usavam máscaras. Eles estavam representando alguém que eles não eram. Será que nós não temos agido com esse erro, com esse pecado em nossa vida, diante de Deus, mesmo sabendo que Deus nos conhece lá no fundo, e uns com os outros? Será que nós não precisamos nos despir, nos livrar dessa hipocrisia também? Dessa vida de aparência, dessa vida de sem realidade. Estudando o livro de Atos, vem que o pecado de Ananias e Safira foi hipocrisia. Eles quiseram impressionar com uma venda que eles fizeram, quiseram passar-se por muito bondosos. E o pecado de hipocrisia, eles quiseram vender uma imagem daquilo que eles não eram, de que eles eram muito bons, muito generosos, e eles mentiram. A hipocrisia, então, ela precisa ser despida. Nós precisamos parar de querer enganar, impressionar os outros com uma bondade que não é nossa. Ah, mas então eu devo ser do jeito que eu sou? Não, eu preciso ser transformado. Claro que eu preciso ser como eu sou, mas eu preciso ser transformado. Eu preciso parar de querer enganar, de fazer uma coisa bonita, porque a hipocrisia, Jesus condenou muito os fariseus. Se nós lêssemos em Mateus 15, 7 e 8, nós vemos que Jesus combateu duramente a hipocrisia. E se nós lermos lá em Isaías 29, 13, meus irmãos, olha o que diz Isaías 29, 13. O perigo que é o pecado da hipocrisia, quando diz assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e os seus lábios me honra,
mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. O que esse texto está falando? As pessoas estavam falando coisas bonitas, querendo louvar com os lábios, mas o coração estava longe. É hipocrisia, é falsidade. Será que nós não temos agido assim em nossa vida com o Senhor? Em nossas orações? Como a do fariseu? Senhor, obrigado que eu não sou como os demais. E será que nós não estamos agindo assim uns com os outros? Com hipocrisia? Hipocrisia, talvez, ela pode vir revestida numa roupagem bem camuflada, de bondade. Nós nos fazemos de bonzinhos, mas no fundo nós queremos extrair alguma coisa, nós queremos representar algo que não é. Thomas Watson, um puritano, ele disse uma frase muito marcante, ele diz assim: segue a sinceridade, que é o oposto da hipocrisia. Seja o que parece ser, não olhes para o céu com a tua profissão de fé, para então remar em direção ao inferno com tuas práticas. Não finja ter o amor de Deus, ao mesmo tempo em que amas o pecado. A piedade fingida é uma dupla iniquidade. Olha o perigo que é a hipocrisia, meus irmãos. Não finja ser o que você não é. Não reme, não olhes para o céu com a tua profissão de fé e reme ao inferno com tuas práticas. Hipocrisia é um pecado que nos impede. Calvino também, no livro de Salmos, ele diz assim, comentando o livro de Salmos, ele diz assim: alguém pode se vangloriar de dizer amar a lei de Deus, mas se negligencia o seu estudo e meditação em sua mente, é hipócrita. Nós falamos, mas não dedicamos tempo, não fazemos aquilo, queremos apenas impressionar, queremos representar um papel de alguém que é muito espiritual, mas na verdade nós estamos muito distantes disso. Uma pessoa hipócrita é uma pessoa com um coração com duas intenções e uma língua mentirosa. Nós não podemos aceitar a hipocrisia em nosso coração, meus irmãos. Todos nós precisamos lutar contra isso. Um outro aspecto que Pedro diz que inibe o crescimento, que retarda o crescimento, que não nos deixa crescer, é que nós precisamos livrar-nos de toda inveja. Pedro diz aqui, começa falando: despojando-vos de toda maldade, dolo, hipocrisia e invejas. A inveja, meus irmãos, é uma coisa terrível. É um ciúme maldoso, é se entristecer com o sucesso ou as conquistas dos outros. A inveja também está incluída na lista de obras da carne, lá em Gálatas 5, 21 e 26. Quando fala de inveja, fala de obras da carne. Quando falamos que Caim assassinou seu irmão, foi pela inveja. A inveja, ela cresce em nós, ela vai crescendo, ela toma conta do nosso coração. Marcos 7, 22 também lista o que sai do coração do homem, está lá a inveja. 2 Coríntios 12, 20 também. Inveja é um sentimento doloroso, cheio de ressentimento, porque alguém está usufruindo de algum privilégio que eu julgava ser merecedor. Jerry Bridges, naquele livro Os Pecados Intocáveis, que muitos de nós já lemos, as irmãs até estudaram, ele diz assim: normalmente a inveja nos tenta em duas áreas. Primeiro, nós somos propensos a invejar as pessoas com quem mais nos identificamos. Segundo, somos propensos a invejá-las nas coisas que mais valorizamos. A inveja é um desejo de você ser ou ter aquilo que alguém é ou tem. É um sentimento que não cabe a nós cristãos. Tito 3,3, naquele texto que eu li, fala disso. Vou repetir o texto agora, dando ênfase na inveja. Tito 3,3 diz: pois nós também outrora éramos nécios, éramos desobedientes, éramos desgarrados, éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja. Isso fala do retrato do homem não regenerado. Nós não podemos mais aceitar essa inveja no nosso coração, nós temos que lutar contra ela. E nós sabemos quando ela começa a dar os gritos dentro de nós. E nós, às vezes, tentamos dar um nome bonito para isso, tentamos justificar esse pecado, e com isso nós vamos estagnando na vida cristã. Isso nos corrói, isso não nos deixa crescer. Tiago 3,14. Tiago 3,14 é um texto que diz assim:
Tiago 3,14. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. A inveja, ela nasce no coração, meus irmãos. Se nós temos inveja amargurada, porque a inveja nos torna amargurados, realmente. A inveja leva à inimizade e prejudica a preservação da unidade na igreja. Cria divisão, cria grupos, cria muitos atritos. William Barclay diz assim: não há teste melhor para o caráter de uma pessoa do que a sua reação diante do sucesso de outra pessoa, de um amigo. Aquele alegrar com os que se alegram, entristecer com os que se entristecem, nós não ficarmos tristes com a alegria do outro, nós participarmos da vida do outro, nós precisamos confessar: Senhor, eu tenho sido invejoso, isso tem matado o meu crescimento, isso tem me afastado das pessoas, isso tem sufocado a Tua palavra no meu coração. Se nós não nos livrarmos disso pelo arrependimento, pela confissão, meus irmãos, nós vamos estagnar na vida cristã, nós vamos ser eternamente bebês diante de Deus. Um outro aspecto que Pedro nos exorta a nós livrar-nos, está lá naquela lista que ele segue: despojando-os de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de todas as invejas e de toda sorte de maledicências. O que seria maledicências? É difamação, é calúnia, é falar mal da vida dos outros. E às vezes, se falar mal, ele vem com a roupagem de preocupação. Não, eu estou preocupado com a vida do irmão. Então ore. Nós devemos orar pela vida do irmão. Como nós caímos nessa armadilha de falarmos mal da vida dos outros, de falarmos coisas que vão destruir. Tiago, aqui Pedro começa a falar dos pecados da língua. Tiago, capítulo 3, fala muito sobre isso, sobre o perigo mortal que há na língua, sobre o mal que nós podemos causar com palavras, falando mal uns dos outros. Os comentários que fazemos das pessoas, às escondidas, podem parecer coisas de uma piedade camuflada, mas na verdade nós podemos estar querendo apenas falar mal mesmo. E se nós não encararmos isso, nós vamos continuar falando mal e vamos continuar estagnados na vida cristã. Precisamos despir desse falar mal. Nós que estamos inseridos no mesmo corpo, pensa a sua família natural, um ficar falando mal do outro. A esposa falando mal do marido, o marido falando mal da esposa, o filho do pai, o pai do filho. Como que uma família dessa vai conviver? Agora, aumente isso para a igreja, que é uma família de Deus. Como haverá perdão, como haverá cura, como haverá crescimento, como haverá prazer, como haverá desenvolvimento do corpo, se nós estamos falando mal uns dos outros? Deus está vendo e ouvindo, e nós vamos responder por isso. Tiago 5,9. Tiago 5,9, ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Quando nós falamos mal uns dos outros, nós estamos querendo sentenciar contra o irmão. Nós estamos querendo nos colocar na posição de juiz do irmão. E nós vamos ver que o falar mal, Jó dá um nome bem bonito para isso. Ele fala o açoite da língua. Jó capítulo 5, verso 21. A língua batendo nos irmãos. Batendo e falando mal e agredindo, e talvez com uma roupagem até camuflada de piedade, de interesse, ou às vezes não mesmo. Às vezes já chegamos a um ponto que não estamos sendo até muito descarados em nossas maledicências. E a pergunta é: será que se nós parássemos de falar mal uns dos outros, nós continuaríamos tendo tanto assunto para falar em roda com os irmãos? Quanto do assunto que há entre nós, em nossas conversas, é edificante? Ou apenas é comentário sobre os outros? Isso é muito sério para a nossa vida, meus irmãos. E o pecado que sustenta a maledicência, sabe qual é? É o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os pecados. Porque eu me julgo melhor que alguém, então eu vou falar mal dele. Porque eu vou falar assim: eu não faria isso. Olha o que essa pessoa está fazendo. Ou seja, eu não faria isso. Eu me coloco numa posição de querer rebaixar ele para me sobrepor. Eu caio no pecado da maledicência e do orgulho. É muito sério. Quantos casamentos estão sofrendo com palavras maldosas, com atitudes maldosas, maliciosas de um casal contra o outro, de ofensas, de brigas, de guerras, de falta de perdão, de ressentimento.
Quantos relacionamentos na igreja e na família estão sangrando por causa disso, meus irmãos? Quantos de nós estamos sangrando um ao outro com palavras, ferindo um ao outro com palavras? E Deus está vendo. E nós pensamos que nós não vamos responder diante de Deus por isso, mas vamos. Será que ainda há muita fofoca, maledicência, mentira, meias-verdades, destratar pessoas? Isso impede o nosso crescimento na fé, isso atrofia o corpo de Cristo. O meu pecado não ofende só a Deus e a mim, ofende os irmãos. Se nós somos corpo um do outro, se eu peco com a maledicência, eu acabo afetando toda a igreja. E os irmãos a mesma coisa. Precisamos falar coisas que edificam. Efésios 4, 25 diz isso. Sermos benignos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros. Precisamos falar coisas que edificam, sermos amorosos com palavras, bondosos com as palavras, mas de uma bondade que nasce de um coração que não é malicioso, que não é maldoso. Por isso que se não podemos fabricar isso, precisamos nos arrepender. Não é apenas agora decorar palavras bondosas para falarmos uns com os outros, mas essa bondade ser de um coração que está realmente sendo transformado. Precisamos abandonar a maledicência também, se queremos crescer. E agora Pedro então começa a falar do aspecto positivo do texto que ele trabalha conosco. Primeiro ele fala, despojem de tudo isso, porque vocês foram eleitos, regenerados. Se vocês estão querendo crescer em santidade, essas coisas não são mais compatíveis com vocês. Cresçam no amor fraternal, livrem-se dessas coisas, desses pecados, tirem essa roupa, odeiem essas coisas. Agora Pedro diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente. Como que Pedro começa a falar lá no verso 22, Pedro falando para nós amarmos uns aos outros ardentemente. Agora ele fala para nós desejarmos ardentemente. Se nós, por um lado, o cristianismo, se nós não podemos abrigar aqueles pecados, por outro lado, nós podemos e devemos desejar a palavra de Deus. Precisamos desejar o que realmente nos edifica. Nós precisamos desejar essa palavra de Deus. E talvez por nós termos tanta facilidade, tanto acesso à palavra de Deus, talvez nós tenhamos negligenciado ela. Por termos Bíblias em casa, Bíblia no celular, pregação aqui, pregação na internet, a gente acaba negligenciando esse desejo. E nós não estamos mais desejando ardentemente a palavra de Deus. Qual foi a última vez que você e eu desejamos ardentemente a palavra de Deus? Não coisas que Deus pode nos dar, mas a palavra de Deus. Martinho Lutero diz que é um milagre a maneira pela qual Deus tem preservado o seu livro durante tanto tempo. Como é bom e glorioso ter a palavra de Deus. Será que nós podemos falar isso, meus irmãos, com sinceridade? Como é bom ter a palavra de Deus. Como é bom desejar essa palavra, ler a palavra, amar a palavra de Deus. E aqui ele fala um comparativo que nós devemos desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. Nós sabemos que as crianças recém-nascidas, elas desejam ardentemente o leite materno. Aquilo para elas é tudo, e elas dependem daquilo todos os dias. Ela não mama uma vez por semana, nem uma vez por dia. Esse desejo é ardente, ela deseja aquilo, ela vai atrás daquilo. É como aquela figura que o Márcio falou de manhã, da sede por Deus. Esse desejo pela palavra de Deus. Não assim, eu acho bom, acho legal, tem coisas... Não, é um desejo. Fala, Senhor, é isso ou eu morro? É isso ou eu não cresço? Ou é a Tua palavra ou eu não tenho mais fonte de alimento nenhum? Será que nós estamos desejosos pela palavra de Deus, meus irmãos? Como uma criança recém-nascida quer o leite materno e precisa dele e deseja ardentemente. Afasta uma criança que está mamando do seio da mãe e ela quer voltar. Porque ela deseja aquilo faz bem para ela. Precisamos amar essas palavras. Um homem de Deus, William Inge, ele diz assim, se nós gastamos 16 horas por dia em contato com as coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia com Deus e com a palavra de Deus, será que é de admirar que as coisas dessa vida estejam ganhando muito mais no nosso coração do que a palavra? Se nós não investirmos tempo, não dedicarmos tempo para meditação, para desejar a palavra de Deus, nós não vamos crescer.
Nós precisamos gastar tempo, investir tempo, alimentar, desejar ardentemente o genuíno leite, a palavra pura de Deus, não misturada com tradições de homens, não misturadas com teologias falsas, com heresias que homens de Deus estão prometendo coisas que Deus nunca prometeu. Num livro do A.W. Tozer, ele diz o seguinte, comparando como ele entendeu essa palavra que é genuíno. Ele diz assim, um estudante e tradutor grego deu a essa palavra a melhor definição que eu já ouvi. Ele explicou como o termo sincero, que é o genuíno, poderia ser aplicado ao leite. Enquanto visitava Atenas, na Grécia, esse jovem percebeu que na lateral de uma carroça de leite, que vendia leite, estava escrito assim, companhia de leite tal e tal. Só vendemos leite sincero. Estava escrito isso, só vendemos leite sincero. Imediatamente ele entendeu o significado dessa mensagem, ou seja, aquele leite vendido não era adulterado, não era misturado com água, não tinha outras coisas, era leite puro. É isso que está falando, nós precisamos desejar o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, e nada mais. Nós precisamos ser crentes de um único livro, a palavra de Deus. De todos os livros que são escritos, que nos ajudam a entender e a crer na palavra de Deus, são sempre bem-vindos, mas não podemos substituir a palavra de Deus. Devemos nos alimentar, não de coisas misturadas, mas da palavra de Deus. E para isso precisamos ser como os crentes de Bereia. Quando Paulo e Silas foram para Bereia, foram pregar, e tudo que Paulo falava, os irmãos de Bereia conferiam na palavra de Deus para ver se é assim mesmo. Nós precisamos ter esse zelo e esse cuidado. Será que o que eu estou ouvindo é da palavra de Deus? Será que aquelas mensagens que eu ouço é a palavra fiel de Deus, a palavra pura que Deus quis, que Deus escreveu? Precisamos ter esse zelo para o nosso crescimento, porque não adianta tomar leite adulterado, não adianta ouvir mensagens adulteradas. Se não for a genuína palavra de Deus, nós não vamos crescer. E nós precisamos ter essa importância da palavra de Deus. Esse mesmo teólogo Tozer, ele diz assim, eu nunca vi um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. Não existe atalho para a santidade. Eu nunca vi, ele diz, um cristão útil que não seja alguém que ame a palavra de Deus. Não existe outra forma de nós crescermos em santidade, senão pela leitura e pela meditação e devoção na palavra de Deus. E já disse um outro irmão que ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará da Bíblia. Se nós não estivermos nos alimentando desse genuíno leite espiritual, meus irmãos, a nossa vida vai enfraquecendo, enfraquecendo, e qualquer porcaria espiritual que nos apresente, nós vamos ingerir. Porque nós não temos critérios, nós estamos famintos, nós não estamos alimentados da palavra de Deus. Eu me lembro que assim que nós casamos, alguém falou assim para mim, o segredo para fazer compra no mercado e não comprar bobeira é você ir no mercado depois de já ter almoçado. Não vai com fome. Porque chega lá, você fica vendo um monte de coisinha que você quer comprar. E funciona. E eu fiquei pensando, se eu sair de casa todo dia, faminto da palavra de Deus, sem meditar nas palavras, sem rever as promessas de Deus, sem olhar sobre os perigos que nos apresentam, tudo que me oferecer, eu vou estar muito mais sujeito a aceitar. Isso vai me atrair muito mais. Agora, se eu estou com a palavra de Deus viva na minha cabeça e no meu coração, eu vou ter como enfrentar. Porque Jesus enfrentou o diabo lá no deserto, Jesus, meus irmãos, citando a palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos salva da tentação, como ela nos salva de pecar contra Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz assim, guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A intenção de nós conhecermos a palavra de Deus não é para aumentar o nosso conhecimento, mas é para nos transformar à semelhança de Jesus. É guardarmos a palavra de Deus para não pecarmos, para termos uma vida que glorifica o Senhor. E não vamos ter uma vida que glorifica o Senhor se não estamos nos alimentando da palavra de Deus. Tem muitos textos, meus irmãos, que não vai dar tempo de ler. O Salmo 119 é um salmo que vasto fala sobre a importância da palavra de Deus. No verso 11, verso 16... 24, 50, e no verso 97, que eu queria destacar, ele diz assim, o salmista fala assim, no Salmo 119, verso 97, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Meus irmãos, se eu perguntar aqui para todos nós, inclusive eu estou no meio, quantos de nós falamos que amamos a palavra de Deus? Acho que todos nós levantaremos a mão.
E se eu perguntasse quanto de nós estamos meditando, gastando tempo nessa palavra todos os dias, quem de nós poderia ainda continuar afirmando? Porque o amor à palavra de Deus nos leva a investir tempo nela. Quando nós amamos alguma coisa, nós investimos tempo. No casamento é assim, com os filhos é assim, até com hobbies nossos é assim. Quando nós amamos alguma coisa, nós investimos tempo. Se eu digo que eu amo a palavra de Deus, mas não invisto tempo nela, não confesso os meus pecados, não deixo ela me ler, eu não amo a palavra de Deus. Eu apenas amo falar que amo a palavra de Deus, mas eu não amo de fato a palavra de Deus. Eu estou sendo hipócrita, porque eu falo que eu amo, mas eu não gasto tempo. Eu falo que eu amo, mas eu não me alimento dela. É dever de todos nós desejarmos sermos alimentados pela palavra. É pela palavra de Deus que fomos evangelizados, é pela palavra de Deus que fomos regenerados e é pela palavra de Deus que somos santificados. Não há nada fora de Jesus, não há nada fora da palavra. Por isso que esse leite espiritual é a palavra de Deus pura. É o Evangelho, é a semente pelo qual Jesus deixou escrita, essa carta de amor de Deus para nós. O Salmo 119, verso 140 diz isso, a puríssima palavra de Deus. Provérbios 35 também fala da pura palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, não há duplicidade nela. O Salmo 19 fala muito bem isso. E a finalidade de tudo isso, de nós nos despirmos desses pecados, de nós desejarmos a palavra de Deus, qual que é a finalidade? É o crescimento. Por isso que Pedro fala, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, pela palavra de Deus, vos seja dado crescimento para a salvação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Esse crescimento para a salvação é essa salvação nossa, que é a santificação. Nós precisamos crescer nessa salvação, crescer nesse caminho, e através da palavra de Deus. E um teólogo, Leonard Ravenhill, ele diz assim, a primeira infância é algo encantador. A primeira infância perpétua é deplorável. Meus irmãos, se nós não estamos crescendo diante de Deus, nós estamos na infância perpétua. Isso é deplorável diante de Deus. Nós temos eternamente bebês diante de Deus, pessoas que estão cometendo os mesmos erros, nunca avançando no caminho de santidade, de obediência, continuando com o coração maldoso, tratando mal uns aos outros, falando mal uns dos outros, tendo inveja uns dos outros e não lutando contra isso. Isso é uma infância perpétua, isso diante de Deus é trágico, é deplorável. Por isso que Paulo fala em Efésios 4, 12 e 13, fala para que aquele que os nascidos do Espírito chegassem à maturidade, e depois ele fala, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O nosso crescimento natural, ele está muito atrelado ao nosso DNA, à nossa questão genética de pai, filhos, avós. Chega uma hora que nós paramos de crescer. Mas o nosso crescimento espiritual é a medida da plenitude de Cristo, meus irmãos. Nunca nenhum de nós pode falar assim, eu já atingi a estatura de Cristo, eu não preciso mais crescer, eu já não preciso mais da palavra, não preciso mais confessar pecado, eu já estou muito grande. Nós precisamos nos comparar com a vida de Jesus. E quem de nós pode falar que já está à altura disso? O suficiente, estou contente com o meu crescimento. Nós precisamos desejar isso ardentemente. Crescer. Ser uma eterna criança é uma tragédia para nós. E nós só vamos desenvolver à medida que nós nos despirmos confessarmos todos aqueles pecados, porque o Felipe leu um texto de 1 João hoje, fala assim, se nós não falamos que não temos pecados, estamos sendo enganosos, estamos chamando até Deus de mentiroso. 1 João fala isso. Se você fala assim, não, eu não tenho pecado, eu e Deus estamos muito bem, eu estou em dia, eu não tenho pecado, você está chamando Deus de mentiroso. Isso é triste, meus irmãos. Um coração orgulhoso que nega ter pecado, que nega ser pecador, que nega precisar de confessar inveja, maledicência. E a razão, a finalidade é crescimento, e a razão é porque o Senhor é bondoso. Pedro diz no verso 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro está falando assim, não é se, talvez se alguém tiver, Pedro está afirmando. O original aqui é você falar, já que vocês sabem que Deus é bondoso, por quê? Porque vocês foram regenerados, vocês foram eleitos.
Deus salvou a vida de vocês, Deus transformou a vida de vocês. Vocês já experimentaram que Deus é bondoso. Vocês já sabem que Ele é. Se é que já tens a experiência que o Senhor é bondoso, nós sabemos, meus irmãos, pela nossa própria vida, que Deus é bondoso. Quem de nós pode afirmar que Deus não é bom conosco? Só pelo fato de Ele ter nos salvado, regenerado. Quando nós éramos inimigos dEle, Ele nos amou. Que amor é esse? Que bondade é essa? Por isso que o Salmo 34:8 fala nesse sentido: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta o Senhor. Experimenta a bondade do Senhor. E todos nós aqui podemos testemunhar que Deus é bom. Que a bondade de Deus, Salmo 25, acho que 8, fala assim: Deus é bom, por isso aponta o caminho para os pecadores. Nada faz Deus ser bom. Deus é bom e por isso faz coisas boas, meus irmãos. Deus é intrinsecamente bom. Tem muitos textos da palavra de Deus que falam sobre a bondade de Deus. O Salmo 100 é um salmo que a gente conhece e fala da bondade de Deus, e tantos outros que não cabe nós citarmos agora. Martinho Lutero também tem um pensamento que ele diz assim: todo aquele que ainda não provou da palavra, para essa pessoa ela não é doce. Mas para aqueles que já experimentaram, que creem de coração, que Cristo foi enviado para mim para tornar-se meu, pelas minhas misérias, e as minhas misérias são dele, e a sua vida é minha. Para esses, a palavra tem um doce sabor. Quando nós cremos que Deus tomou as nossas misérias, morreu por nós, que bondade é essa, meus irmãos? Já provamos a bondade de Deus. Provar aqui é experimentar, não é colocar o Senhor à prova, é experimentar a bondade dEle. O que nós podemos concluir com tudo isso, meus irmãos? Que tudo começa com a regeneração. Isso não é fruto de esforço próprio. Todos nós que fomos alcançados pela palavra de Deus, temos no caminho, no processo de santificação, esse dever de confessar pecados, de nos despir, de despojar, de nos livrar de maledicência, dolo, engano, inveja, mentira e tantos outros pecados que Pedro não apontou, mas que a Bíblia aponta. Pedro não deu uma lista exaustiva, ele não finalizou tudo, ele deu uns pecados que aglobam muitos outros. Se nós lermos lá em Marcos 7, 22 e Gálatas, das obras da carne, Gálatas 5, 21, nós vamos ver que tudo aquilo lá nós precisamos lutar contra aquilo, confessar. Depois de nascidos de novo, não acabou a nossa vida, começou. Nós precisamos desenvolver, crescer, amadurecer em Deus, através do arrependimento, através de desejar a palavra de Deus, meus irmãos. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. E a pergunta para todos nós é: como que está a sua vida de confissão de pecados? Qual foi a última vez que você confessou pecado seu? Não pecado da igreja, não pecado do marido, da esposa, dos filhos, mas o seu. Que é fácil nós confessarmos os pecados dos outros. Mas a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados. Qual foi a última vez que diante de Deus nós falamos: Senhor, eu tenho agido com inveja, eu tenho agido com maldade, com malícia, eu tenho sido maldizente, eu tenho falado mal da vida dos irmãos e me divertido com isso. Senhor, me livra desse coração que é um coração que caracteriza uma vida ímpia. Qual foi a última vez que você e eu fizemos isso? E como está o seu e o meu desejo pela palavra de Deus? Qual foi a última vez que você se debruçou sobre a palavra, orou sobre ela e falou: Senhor, eu desejo isso ardentemente. Senti falta da palavra de Deus. Tudo isso, meus irmãos, determina o tamanho que nós estamos como cristãos. Se nós queremos crescer, os passos estão aqui na palavra de Deus. E como é triste quando nós perdemos o gosto, o interesse pela palavra de Deus. Esse tempo atrás, eu, falando com um amigo que não é cristão, ele leu um devocional que eu passei para ele e ele me mandou, ele mora em outra cidade, ele me mandou, ele falou: Alexandre, como que eu faço se eu não tenho prazer na palavra de Deus? Se eu começo a ler, eu durmo, eu não tenho interesse. Como que é isso? Como que funciona isso? Esse prazer, eu não tenho. A pessoa que ainda não foi alcançada, regenerada, vai olhar para a palavra de Deus com desdém, como sendo mais alguma coisa boa, ou não. Mas nós que fomos alcançados, e eu, então, na ocasião, eu preguei o evangelho para ele, falei do amor de Deus, tudo. E nós precisamos, então, nós que fomos alcançados, nós não podemos ter: eu não tenho interesse pela palavra de Deus, eu já nasci de novo. Eu já conheço alguns versículos, eu já sei algumas histórias. Nós precisamos desejar ardentemente.
E eu termino com a citação de Spurgeon, só para nós lermos. Ele fala assim: a meditação na própria Escritura é o melhor modo de adquirir entendimento. Nós podemos ouvir o mais sábio dos mestres e permanecer obtusos, mas se meditarmos na sacra palavra, certamente nos tornaremos sábios. Há mais sabedoria nos testemunhos do Senhor do que em todos os ensinos dos homens, se forem todos reunidos numa vasta biblioteca. O livro dos livros excede em peso a todo o resto. Meus irmãos, todos os homens de Deus que foram usados por Deus, que nós hoje olhamos para eles com uma admiração saudável, todos eles amaram a palavra de Deus, não teve um outro caminho. Foram homens de Bíblia e oração. Se nós lermos as biografias desses homens de Deus, nós vemos que como eles amavam a palavra de Deus, com dificuldades, com erros, mas como Deus colocou no coração deles esse desejo pela palavra e pela vida de oração. Nós não podemos querer andar por outro caminho mais fácil. Que Deus nos desperte para confessarmos os nossos pecados, para nos despojarmos dessas coisas que não são mais condizentes com um coração regenerado, para que possamos desejar o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, e crescer, meus irmãos. E nós olharmos para trás e falar: Senhor, eu cresci. Eu lembro quando a Rebeca era pequenininha, ela falou: papai, mede eu. Ela falou: eu quero ver se eu estou crescendo. Cada centímetro é uma alegria. Será que nós estamos, fala: Senhor, será que eu estou crescendo? Será que eu estou desenvolvendo a minha vida, não ficando mais orgulhoso, tendo mais conhecimento? Não é isso. Senhor, será que eu estou crescendo para baixo, em humildade? Crescendo em amor pelos irmãos? Será que eu estou perdoando mais? Porque às vezes, meus irmãos, nós achamos que estamos grandes, quando nós olhamos, nós não temos condições de perdoar uns aos outros, de demonstrar bondade uns para com os outros. Isso é uma falsa, isso é hipocrisia, meus irmãos. Quem está crescendo diante de Deus, perdoa, ama, se humilha diante de Deus, se vê como um coração ainda que tem inveja, que maldizente. Quando nós olhamos diante da palavra de Deus, ela nos lê e ela mostra todo o nosso pecado. Ela fala: Senhor, tem misericórdia de mim. É a oração do fariseu e do publicano. Quando o publicano orou: Senhor, tem misericórdia de mim. Ser propício a mim. Será que essa tem sido a nossa oração, meus irmãos? Vamos orar diante do Senhor. Senhor, que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, que tem compromisso com a Tua própria palavra, fale conosco, nos traga exortação, arrependimento, não nos deixa mais com o coração cheio de inveja, hipocrisia, maldade, malícia, coração que fala mal dos irmãos, com uma língua que ofende as pessoas e que ainda se acha espiritual, Senhor. Tem misericórdia, nos faça enxergar os nossos próprios pecados, nos leve pela Tua bondade a ter um coração de arrependimento, de abandono dessas coisas, que nós possamos lutar contra essas coisas pela Tua graça e possamos desejar ardentemente a Tua palavra para crescermos em bondade, crescermos em santidade, crescermos em perdoar uns aos outros, em amar uns aos outros, como Pedro mesmo nos ensina, Senhor. Tem compaixão de nós, desta igreja, de cada família aqui que ainda está lutando contra isso, de cada pessoa que ainda está lutando contra essas coisas. Nos leve ao arrependimento profundo, Senhor. O tempo é curto, o Senhor está voltando e nós vamos enfrentar o Seu tribunal. Diante do Senhor, o que nós vamos falar, Senhor? Que desculpa vamos dar, Senhor, se temos lido na Tua palavra que precisamos crescer e nos arrepender. Em nome de Jesus. Amém.